Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Renata Lourenço. Eu sou médica especializada em comportamento alimentar e emagrecimento através da reprogramação mental. Eu ajudo mulheres a terem uma mente mais magra e uma vida mais saudável. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui abaixo para mais conteúdos sobre saúde, emagrecimento, medicina do estilo de vida, sobre como fazer a sua mente trabalhar a seu favor e não te boicotar e te impulsionar para a comida. Então, hoje nós vamos falar de uma atividade fundamental para a nossa vida, para a sua saúde e, pasmem, para o seu processo de emagrecimento, mas que é muito negligenciado. Vocês sabem qual é? Você sabia que cerca de 70% dos brasileiros possuem doenças relacionadas ao sono, segundo um estudo recente da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz? Então me diz uma coisa, você dorme bem? Você acorda descansado ou fica o dia inteiro se arrastando com a cama nas costas? Quando dorme mal ou está cansado, você tem vontade de comer besteiras no dia seguinte? Principalmente doces, salgadinhos, pizza? Ou então faz tudo certinho na dieta e percebe que tem dificuldade de emagrecer ou de ganhar massa magra? Saiba que o sono pode estar prejudicando em muito o seu processo de emagrecimento. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da importância do sono. O sono é tão fundamental que podemos passar até 40 dias sem comer, viu a história do jogador ultimamente aí? Mas o máximo que um ser humano permaneceu acordado foi 11 dias. Mas você não precisa ficar acordado todos esses dias sem dormir para colher os prejuízos. Muitas alterações já são vistas nos primeiros dias de um sono de má qualidade. Só para pensar como é que você fica no dia seguinte quando você dorme mal. Então, o sono ele é dividido em dois tipos, né? Nós temos o sono não REM e o sono REM. E nós vamos alternando entre esses dois durante a noite de sono. Então, o sono não REM ele é dividido em 3 fases e o sono REM é uma fase só. Né? Então, esse ciclo todo entre o sono não REM e o REM, ele dura em média ali 90 minutos e ele vai se repetindo ao longo da noite. Então, como eu falei, o sono não REM, né, aquele sono que a gente vai aprofundando o sono, a gente começa no soninho superficial, indução do sono e vai aprofundando. Ele tem 3 fases, ele dura ali mais ou menos, ele perfaz cerca de 75% da nossa noite de sono. E o que acontece nele? Então, nele são realizadas as reparações dos tecidos, né? Assim, o nosso corpo faz a nossa faxina metabólica, produz a massa muscular, é quando tem o descanso do nosso corpo. Já na fase REM, né, aquela fase do sono profundo, nós temos o quê? A consolidação da memória e do aprendizado do que foi visto naquele dia. Então, vários hormônios eles são regulados diretamente e indiretamente durante o sono, como o GH, grelina, cortisol, os hormônios sexuais como a testosterona, insulina, melatonina, até o TSH, que é o hormônio tiroidiano. E em decorrência desses, nós temos várias ações que acontecem, como a faxina metabólica, a regulação da nossa fome e saciedade, o estímulo do crescimento muscular, maior depósito de glicose nas células do corpo, podendo levar ao armazenamento de gordura. Então, como que aconteceria isso, né? A insulina, toda vez que a gente come o açúcar, come o carboidrato, que vira a glicose dentro do nosso corpo, nosso corpo estimula, né? Ele manda um sinalzinho para o pâncreas. Opa, entrou glicose aqui, entrou energia. Então o pâncreas produz a insulina, faz um pico de insulina para carregar essa glicose para dentro das nossas células. E aí quando ele ocupa as células, o excesso que sobrou ali, né? Tipo, ele encheu o tanque de combustível. Mas espera aí, está entrando mais combustível, então vai extravasar. Então esse excesso, ele deposita nos nossos músculos, no nosso fígado em forma de glicogênio. E o que sobra mais ainda vira gordura no nosso corpo. Você sabia que após uma noite mal dormida, se você consome cerca de 300 calorias a mais no dia seguinte? Isso aí. Isso sem levar em consideração outros fatores que predisporiam um ganho de peso,
como o nosso julgamento prejudicado devido ao cansaço, né? Te levando a piores escolhas alimentares. Pensa, quando você está cansado ali, você para pensar, ai, agora que eu estou muito cansado, vou fazer uma salada, um brócolis. Não. O que você quer? Você quer o que está fácil à mão, você quer o doce, você quer a pizza, você quer o salgadinho, né? Você já está com o seu julgamento mais comprometido. Tanto que você vê que ali no final da tarde, no início da noite, é que a gente tende a fazer as escolhas ruins, né? Tende a cair nas tentações. E também, além desse mau julgamento, desse aumento dessas calorias devido a uma desregulação entre o mecanismo de fome e saciedade, o que acontece também é uma redução da sensibilidade à insulina. Lembra a insulina que eu falei que é aquele hormônio que carrega a nossa glicose para dentro da célula? Então, tem uma alteração, tem uma redução da sensibilidade, ou seja, seu pâncreas ele tem que trabalhar muito mais para levar esse açúcar para dentro da célula. Faz o que, gente? Toda vez que você tem que fazer alguma coisa muito, você acaba se cansando. Com o tempo, né, você pode levar um quadro de resistência insulínica e até de diabetes. Um outro hormônio muito importante é o cortisol. O sono inadequado leva a uma desregulação desse hormônio e é como se você estivesse estressado o tempo todo, assim, naquela situação de luta ou fuga, sabe? Isso pode levar a alterações na imunidade, ou seja, você tem uma maior chance de ter infecções. Você também tem alterações com isso nos hormônios sexuais, testosterona e com a redução da libido. O sono inadequado ainda aumenta as suas chances de ter obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão, até infecções. O sono ele é tão importante, a Sociedade Americana de Cardiologia, ela tem o Simple 7, tinha o Simple 7, né, que são os 7 hábitos que ela considera necessários ali, primordiais, para que uma pessoa tenha uma boa saúde cardiovascular. Em abril de 2022, eles incluíram o sono, isso daí. Então virou o Simple 8. Hábitos que eles consideram necessários para que a pessoa tenha uma maior saúde cardiovascular, né? E possa evitar a hipertensão, doenças cardíacas, o AVC. Então você vê, ele é tão importante que em abril de 2022 eles resolveram incorporar a esses hábitos. Aí você pode estar pensando, tá bom, tudo bem, eu já vi que regula o hormônio, que faz a faxina metabólica, que é bom para eu ganhar o peso, que é bom para eu controlar a minha fome e saciedade. Ok, Renata, eu já vi tudo isso. Mas o que seria um sono inadequado, né? E o que seria um sono adequado? E como é que eu posso melhorar o meu sono? Que eu aposto que você está aqui assistindo é para isso. Então, o ideal é que nós durmamos entre 7 e 9 horas por noite. Isso vai variar um pouco de indivíduo para indivíduo e de acordo com a faixa etária, né? Crianças dormem mais, os idosos podem precisar também, a necessidade de sono é um pouco diferente, mas essa seria uma média, né? O ideal para nós acordarmos descansados. Então, o ideal é o quê? Que você não durma menos do que 7 horas de sono e que não durma também, gente, isso é muito importante, que não durma mais de 10 horas. Óbvio, né? Tirando os extremos das faixas etárias, óbvio, criança precisa de mais sono, porque está numa fase ativa ali de aprendizado, então ela tem muito aprendizado, é uma esponjinha, né? Então ela precisa, lembra, consolidar aquelas memórias, aquele aprendizado do dia. Os idosos também têm uma necessidade de sono um pouco diferente. Então, numa média ideal é que uma população adulta, que você não durma nem menos de 7 e nem mais do que 10 horas. Isso também, estudos recentes demonstram que isso também aumenta a chance de ter doenças cardiovasculares. Um outro fator importante é que a gente tente evitar sonecas diurnas diárias e maiores do que 30 minutos. Aí você vai perguntar, mas por quê? Mas a soneca diária não faz, a sonequinha à tarde, já me disseram que faz bem? Então, se for uma soneca esporádica e menor do que 30 minutos, ok, ela pode até estar associada a uma melhora da saúde cardiovascular, mas passou ali de 30 minutos, uma hora, isso faz mal. Por quê? Lembra que eu falei que tem aquele ciclozinho do sono? Você é despertado numa fase em que você ainda não completou aquele ciclo e que você está no sono profundo. Então, o que acontece? Quando você desperta naquele susto. Então, você acaba gerando um pico de cortisol. Lembra do cortisol, do luto, fuga, do estresse? Então, o que isso pode levar a fazer? Aumentar a sua pressão, aumentar a sua frequência cardíaca. Então, se você entrou ali, chegou a entrar naquele sono profundo e é acordado ali no meio da tarde, isso pode predispor, tem uma maior chance de predispor a doenças cardiovasculares, né? E não é tão benéfico para a nossa saúde. Então, assim, que sejam aquelas sonecas esporádicas. E também, dormir à tarde pode interferir no nosso sono noturno, né?
Vice-versa. Então, dormir à tarde pode interferir no nosso sono noturno e você dormindo mal à noite, né? Se você está ou roncando, apneia do sono, aconteceu alguma coisa que você dorme mal, isso te leva a ficar sonolento e buscar a soneca diurna. Então, vê como é que eles se correlacionam. Então, o ideal é que seja ali esporádica e menor do que esses 30 minutos, ok? Então, vamos lá. O que seria essa higiene do sono, né? E como é que a gente pode fazer isso? Então, o ideal é que nós durmamos sempre no mesmo horário e que tenhamos uma boa higiene do sono. O que é isso? Higiene do sono. A higiene do sono, gente, são aqueles hábitos que nós adotamos antes e durante o sono. Então, bora para o que interessa, né? Então, tente fazer uma refeição leve e até 2 horas antes de dormir, isso é muito importante. Se puder, coma um pouquinho menos de carboidrato ali nessa última refeição, né? Comendo algumas fibras, proteínas que te deem mais saciedade, mas que seja uma refeição leve e até 2 horas antes do sono. Então, evite também fazer o uso de cafeína e substâncias estimulantes após as 3, 4 horas da tarde. Isso varia de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que são melhores metabolizadoras da cafeína e tem pessoas que metabolizam pior a cafeína. Então, assim, a meia-vida da cafeína, ou seja, o tempo que ela leva para cair na metade, a ação dela dentro do nosso corpo, é de até 6 horas. Vocês sabiam disso? Então, assim, 6 horas depois você ainda tem essa cafeína circulando ali. Então, o ideal é que você tome ali, no máximo 3 horas, 4 horas, mas vai se conhecendo. Se você vê que você metaboliza pior a cafeína, toma um pouco antes. Mas não perto do dormir. Porque você fala, não, beleza, o café não muda nada no meu sono. Mas muda. Você pode dormir, mas você altera aquela fisiologia. Lembra do sono não REM e do sono REM? Você não chega a entrar naquele sono profundo que é necessário. Então, ela prejudica, sim, esse ciclo do sono. Então, seu quarto deve parecer uma caverna. Ah, Renato, o que é isso? Ele deve ser escuro, ele deve ser quieto e ele deve ser mais fresco. O ideal, se a gente puder, que durma num ambiente mais fresco, né? Ele ajuda o relaxamento e ajuda essa indução do sono. Então, aquelas luzezinhas que a gente vê no nosso quarto, da televisão, do ar-condicionado, aquelas várias luzezinhas que ficam ligadas, aí você pode pensar, mas o meu olho está fechado, não estou olhando, então não me atrapalha. Mas sim, gente, aquelas luzezinhas, elas são absorvidas pela nossa pele e elas podem sim prejudicar o sono, né? Porque a nossa pineal pode entender que, opa, não está de noite ainda, né? Será que é hora de dormir? Pode acabar bagunçando o nosso ciclo circadiano. Evite também o contato com a luz azul das telas, né? Pelo menos 1 a 2 horas antes de dormir. Então seria o quê? Telas de celular, computador, televisão, né? Essas telas que têm luz azul. Porque essa luz azul, quando entra no nosso cérebro, a nossa glândula pineal, né, o hipotálamo, ele entende que, peraí, essa luz azul não estimula, né, ela acaba inibindo a produção da melatonina. E a melatonina seria o quê? Aquele hormônio que ajuda a gente na indução do sono, né, no nosso sono adequado. Então, essas luzes azuis prejudicam a nossa produção de melatonina. Então, pelo menos 1 a 2 horas antes de dormir, vamos evitar. Tomar um banho relaxante antes de dormir. Você pode realizar alguma atividade que te ajude a te desconectar do dia, principalmente se foi um dia mais desafiador, né? Um dia mais complicado, que você teve ali coisas conturbadas no trabalho, na família, enfim, discussões. Fazer alguma atividade que ajude a acalmar, a desligar sua mente das preocupações antes de dormir, né? Se desconectar, é muito benéfica. Como, por exemplo, meditar, rezar para quem acredita, né, fazer práticas de gratidão, assim, reavaliar como é que foi seu dia, as coisas que passaram por ele, né? Ou até mesmo ler algumas páginas de um livro, não aquele livro policial, dramático, não, um livro mais leve, né, que te ajude ali a induzir o sono. Uma outra coisa importante, evite beber muito líquido antes de dormir. Então, o ideal, sim, que a gente beba ali 35 ml por quilo de peso ao longo do dia, mas que esse líquido seja colocado mais ali no início do dia, até o meio da tarde. Então, quando chegar ali à noite, perto de dormir, que a gente não beba muito líquido ali, senão a gente vai acabar, pode ser despertado com uma vontade de fazer xixi, pode prejudicar o sono. Então, evite beber muito líquido antes de dormir. Tente colocar o celular afastado da sua cama, né, porque essas ondas eletromagnéticas do celular, elas podem interferir no seu sono.
Opte também por roupas confortáveis e um bom colchão. Então a gente não para pensar, né? Mas nós vamos passar cerca de 1/3 da nossa vida em cima do colchão, ali dormindo, né? Você vê, é uma atividade tão necessária ao sono e tão negligenciada pela gente. O que mais que a gente faz na vida que a gente passa 1/3 da nossa vida fazendo? Já parou para pensar? Então olha como ela é importante. E até então, você podia pensar até que assim, não, mas dormir, eu só fecho o olho e descanso. É só para descansar. Não. Vocês viram quanta coisa o nosso corpo faz enquanto a gente está ali relaxando e descansando? Então a gente descansa, mas nosso corpo não. Então nosso coração está batendo, nós estamos respirando, a gente está realizando as trocas gasosas, a gente está fazendo a faxina metabólica, a gente está produzindo determinados hormônios, alguns outros hormônios estão caindo de acordo com o nosso ciclo circadiano. Então dormir é fundamental. Uma outra atividade que é muito negligenciada por nós, assim, e que é fundamental, e que você pode nem saber, mas que colabora muito no seu sono, é cuidar do seu intestino. Então, como é que a gente faz isso e por quê? A gente faz comendo comida de verdade, né? Por quê? Cerca de 30% dessa melatonina, lembra que é esse hormônio que ajuda a induzir o sono, que é importantíssimo no nosso sono, ela é produzida pelo nosso intestino, gente. Isso daí. Então, se o seu intestino é um intestino que não está muito saudável, ou seja, você come muitos ultraprocessados, açúcares, frituras, muitas besteiras, acaba que acontece o quê? Uma situação chamada desbiose. Então, assim, a gente acaba que o nosso organismo, ele tem bactérias que moram no nosso intestino, né? Tem bactérias boas e bactérias ruins. Aí acaba que a gente acaba matando essas boas e as ruins se multiplicam. Então, elas acabam prejudicando a parede intestinal. A gente absorve muito menos as coisas, elas produzem substâncias e impedem a produção de várias substâncias que são fundamentais para a nossa saúde. A serotonina e a dopamina, que são relacionadas à alegria, né, ao prazer, elas são produzidas, uma parte delas no intestino, então 95% da nossa serotonina. Então, se você está ali descontando suas emoções na comida, se você está mal-humorado, triste, será que não é o seu intestino que está produzindo pouca serotonina? Será que sua dopamina não pode estar baixa por causa disso também? Ela produz 30% da nossa melatonina, lembra o nosso hormônio. É o intestino também que produz cerca de 70% assim, da nossa imunidade é baseada ali. Mas isso é um assunto para um outro dia. Voltemos à melatonina. Então, 30% é produzida ali. Então, se seu intestino não está bacana, além de você não produzir a melatonina, tem muita gente que toma melatonina para dormir porque não está conseguindo dormir. Então, você não vai nem produzir e nem vai absorver direito aquela melatonina e aqueles remédios que você toma para dormir. Então, cuidar do intestino, fundamental. Então, se você tem uma dificuldade para dormir, o que pode ajudar, né? Você pode fazer uso de chás como de camomila, melissa, lavanda, capim-cidreira, mulungu. Eles ajudam ali na indução do sono. Uma outra coisa que você pode auxiliar na indução do sono é utilizar gotinhas de lavanda, né, no travesseiro. Ajudam a relaxar e induzir o sono. Então, tudo isso, de uma forma em geral, né, a gente tem que olhar para o conjunto de todas essas ações, né? Então é o quarto mais escuro, é tentar relaxar antes de dormir, evitar o celular perto da cama, tomar aquele banhozinho relaxante, né? Cuidar da nossa saúde comendo alimentos de verdade. Uma outra coisa que é ótima para melhorar a nossa qualidade do sono é o exercício físico. Então a gente acha que é só para emagrecer, gastar caloria, não. Mas ele melhora muito a qualidade do nosso sono quando estamos dormindo. Porque lembra, é importante a quantidade do sono, mas também a qualidade do nosso sono. Então, fazer coisas durante o dia que melhorem essa qualidade, né? Evitar os estimulantes e a cafeína, tentar comer comida mais leve e 2 horas antes de dormir. Toda essa higiene do sono, né? Cuidar do nosso intestino. Então, isso ajuda tanto na melhora da nossa saúde, né, quanto no processo de emagrecimento e de ganho de massa para quem quer. Então, até para emagrecer, ganhar massa muscular, é importante que você tenha um sono com a qualidade e a quantidade ideais, né? Então, sigam essas dicas e depois vocês me contem os resultados. Uma boa noite para vocês e bons sonhos. E se fez sentido para você, você gostou do conteúdo, dá um like aqui embaixo e me siga para mais conteúdos como esse, tá bom?